Olá, pessoal. Meu nome é Júlio Moraes Oliveira. Eu sou professor de Direito Civil e Direito do Consumidor e hoje eu vim trazer para vocês aqui a discussão de um tema muito importante, talvez um dos mais polêmicos do Código de Defesa do Consumidor, que é a aplicação do conceito de consumidor. Quem é consumidor, né, principalmente com relação ao chamado finalismo mitigado. O que é isso? Né, o que é essa teoria? Eu vou falar um pouquinho sobre essa discussão. Bom, vamos entender o seguinte. O conceito de consumidor está previsto em 4 dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, 3, né? O artigo 2º, o artigo 2º, parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 29. O artigo 2º caput é o conceito chamado conceito estándar ou estricto sensu de consumidor. O que ele diz, o Código de Defesa do Consumidor? Ele fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos como destinatário final desse produto. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, em 1991, na época da discussão do projeto do Código de Defesa do Consumidor, a gente teve uma resistência muito grande do empresariado brasileiro. Né? Eles eram contrários à criação de um Código de Defesa do Consumidor, porque até então não existia legislação que regulamentasse essa relação de consumo. E com o surgimento, né, dessa sociedade de massas, desse consumo exagerado que a gente tem hoje, praticamente a maioria dos países adotaram uma legislação de consumo. E o Brasil também não foi diferente. Nosso Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, é uma das leis mais avançadas que a gente tem ainda no nosso sistema jurídico. E grande parte dessa lei, né, ou pelo menos a maioria, né, do texto dessa lei, até hoje não foi sequer alterada. Então, a gente vê exatamente a qualidade que tem o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, o que aconteceu? O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor e a jurisprudência, a doutrina, precisava fazer uma interpretação de quem era considerado como consumidor. Tanto na legislação brasileira quanto em legislações estrangeiras, houve sempre uma discussão se a pessoa jurídica é ou não consumidora. Porque a gente tem que entender que o empresário, a sociedade empresária, eles têm uma legislação especial, que é o direito comercial, o direito empresarial, né, que na maioria dos países a gente tem essa legislação. Alguns países colocam essa lei no próprio Código Civil e em outros países essa legislação está apartada do Código Civil, mas eles têm uma legislação própria. Então, o que começou a acontecer? Com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, começou a se discutir se a pessoa jurídica era ou não era consumidora, já que estava previsto expressamente no texto da lei brasileira. Para isso, surgiram 2 principais teorias. Uma primeira teoria, né, que surgiu na doutrina e na jurisprudência também, né, logo que o Código entrou em vigor, foi chamada de maximalistas. O próprio nome da teoria já diz mais ou menos o que essa teoria prega. O maximalismo é a teoria que define o consumidor no seu aspecto máximo, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor foi criado para tratar de uma relação de consumo, independente de se de um lado você tem uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, uma pessoa natural. Isso não interessa. Essa noção, né, essa teoria maximalista, ela tinha uma noção objetiva do código. Para eles, o que importa é o objeto da relação de consumo, que é comprar, comprar ou adquirir um produto e utilizar esse produto como destinatário final. Essa expressão destinatário final também, ela foi bastante polêmica. Os maximalistas entendiam que o destinatário final é aquela pessoa que adquire o produto e não importa o que ela vai fazer com esse produto ou serviço. Não interessa. É o chamado destinatário fático. Bom, juntamente com a teoria maximalista, a gente teve o surgimento da teoria finalista. Os finalistas, eles defendiam a seguinte situação. Eles diziam que o Código de Defesa do Consumidor foi criado para proteger o vulnerável, é uma legislação especial. Portanto, não se poderia ampliar o campo de aplicação do CDC como queriam os maximalistas, porque a partir do momento que você amplia o campo de aplicação do CDC, você esvazia praticamente o direito empresarial e grande parte do direito civil. Então, eles defendiam que o código não poderia ser aplicado para as pessoas jurídicas. O finalismo puro, que foi o extremo da teoria finalista, entendia que a pessoa jurídica não é consumidora, independente de qualquer outro aspecto.
Então, a gente teve essas duas teorias, né? Uma no extremo, aplicando para todos os consumidores, a outra no outro extremo, simplesmente ignorando o texto expresso de lei, não aplicando a teoria finalista para as pessoas jurídicas. O que aconteceu? Por volta de 2003, 2004, isso foi, inclusive, objeto da minha dissertação de mestrado, que se tornou um livro que chama-se Consumidor Empresário, a Defesa do Finalismo Mitigado. Por volta de 2003 e 2004, o STJ começou a ter uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor para algumas pessoas jurídicas menores. E aí o STJ começou a abrandar a aplicação do finalismo puro. E essas decisões do STJ começaram a utilizar a expressão a mitigação. Então, eles começaram a dizer, vamos aplicar a teoria finalista, mas vamos fazer uma mitigação dessa teoria, entendendo que a pessoa jurídica pode ser consumidora, excepcionalmente, quando ela demonstrar a sua vulnerabilidade no caso concreto. E aí, com essas decisões do STJ, começou a surgir uma terceira vertente da aplicação, né, do Código de Defesa do Consumidor para o artigo 2º caput, que é denominada de finalismo mitigado. Então, o finalismo mitigado, ele é um abrandamento da teoria finalista, em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor para as pessoas jurídicas, excepcionalmente, desde que a pessoa jurídica, no caso concreto, demonstre a sua vulnerabilidade. Tá? Hoje em dia, vários autores denominaram o finalismo mitigado com outras nomenclaturas. A Cláudia Lima Marques, por exemplo, usa a expressão finalismo aprofundado, tem autores que usam finalismo temperado, tem autores que usam finalismo equitativo. Mas eu acho que a expressão mais adequada realmente é o finalismo mitigado, porque o que o STJ fez foi exatamente abrandar. Mitigação significa abrandamento, significa suavizar. Então, o que o STJ fez com relação a esse finalismo puro foi exatamente um abrandamento da teoria finalista. E aí a gente tem o chamado finalismo mitigado. Hoje, o finalismo mitigado está presente em várias decisões do STJ e de tribunais dos estados também. É uma teoria que ganhou espaço nos últimos anos e ela é uma teoria que ela traz uma justiça muito grande para o caso concreto. Se a gente pensar, por exemplo, que uma costureira que tem CNPJ, que é empresária individual, ou que um sujeito que tem uma sapataria, todas essas pessoas são vulneráveis. E você simplesmente deixar elas à margem do direito empresarial e do direito contratual, sem qualquer proteção da relação de consumo, é uma situação de extrema injustiça. Essas pessoas não têm condição de entender, de compreender um contrato, muitas vezes, e elas, muitas vezes, também não têm meios econômicos para poder acessar o poder judiciário de uma forma mais eficiente. Ao contrário de uma pessoa jurídica grande, que tem um departamento jurídico específico para isso, advogados contratados, então, escritórios grandes. Então, é uma situação de extrema justiça a aplicação do finalismo mitigado. E aí o finalismo mitigado ganhou espaço na jurisprudência e na doutrina, e hoje a gente tem aí dezenas de decisões, tanto do STJ quanto dos tribunais superiores, sobre esse finalismo mitigado. O que acontece? Todas as três teorias têm críticas, tem vantagens e tem críticas. Quais são as críticas, por exemplo, sobre o maximalismo? As críticas que se fazia ou que se fazem com relação ao maximalismo é que se você amplia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor irrestritamente para a pessoa jurídica e para a pessoa física, você não tem mais o vulnerável. Quem que é o vulnerável? Se todos são vulneráveis, você não tem mais o vulnerável. Então, essa é a crítica que se faz ao maximalismo. A crítica que se faz ao finalismo é exatamente eles simplesmente desprezarem o texto da lei. Se a própria lei expressamente prevê a pessoa jurídica como consumidora, você fazer uma interpretação em que a pessoa jurídica não é consumidora, você simplesmente está desprezando o texto de lei. E a gente percebe que a intenção do legislador realmente era colocar a pessoa jurídica como consumidora, que no artigo 51, inciso 1º, que trata das cláusulas abusivas, a gente tem lá a previsão de que a pessoa jurídica consumidora pode ter a indenização, levada em consideração em uma ação indenizatória quando ela é pessoa
jurídica consumidora. E qual que é a crítica que se faz ao finalismo mitigado, que também não é uma teoria perfeita? A crítica que se faz ao finalismo mitigado é que se você não sabe a priori se uma pessoa jurídica é ou não é consumidora, você precisa saber no caso concreto. E você não tendo uma definição a priori, isso, de certo modo, traz uma insegurança jurídica. Insegurança jurídica traz custo. Custo, né, vai trazer um problema para o judiciário, porque a partir do momento que eu não sei definir, pelo menos num primeiro momento, quem é consumidor, pessoa jurídica, qualquer pessoa jurídica, a princípio, vai poder acionar o Poder Judiciário para pedir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, a crítica que se faz ao finalismo mitigado é bastante pertinente. Né? Ele traz uma teoria que tenta, vamos dizer assim, equilibrar os extremos do maximalismo e do finalismo puro, mas, por outro lado, é uma teoria que traz uma insegurança jurídica, porque a gente não sabe, né, a priori, quem é o consumidor pessoa jurídica, que vai ser considerado pessoa jurídica, consumidora, né, é o consumidor empresário pelo STJ. Né? Então, essa que é a crítica que se faz ao finalismo mitigado. Tá? Então, o finalismo mitigado, ele é exatamente essa teoria que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para as pessoas jurídicas, excepcionalmente, desde que, no caso concreto, você tenha uma vulnerabilidade demonstrada por aquela pessoa jurídica. É interessante notar que nas últimas decisões do STJ, eles sequer têm discutido o destinatário final, né, a destinação final do produto. Então, eles não têm entrado muito nessa discussão, que eu acho uma discussão extremamente relevante, discutir se aquela pessoa jurídica comprou o produto para uso, né, como destinatário fático e econômico, ou se aquela pessoa jurídica comprou o produto para reempregar na sua mão de obra, para reempregar no seu produto final e passar aquilo para os consumidores. Eu acho que são situações diferentes, mas o STJ, nas últimas decisões sobre o finalismo mitigado, ele tem desprezado essa situação, né, da destinação final do produto. Ele tem levado principalmente em consideração a vulnerabilidade. Né? É a aplicação do artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da vulnerabilidade como um caminho necessário de interpretação do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Então, o finalismo mitigado é exatamente essa teoria mista que equilibra o maximalismo e o finalismo. Um abraço a todos e até mais.